Bom, boa noite. Nós estamos começando mais uma aula, na verdade, nossa penúltima aula, hein? Nossa penúltima aula síncrona. E aí vocês têm 3 atividades para vocês fazerem, que é o nosso fórum inicial, valendo 3 pontos, e mais 2 atividades de múltipla escolha, cada uma. Uma valendo 3 e outra valendo 4, e aí encerra as atividades. E aí, que não alcançar essa nota, vai ficar na recuperação, e a recuperação é um texto, ela é um texto. Boa noite, Joyce. Elaborar um texto e me enviar. Quem vai fazer a correção sou eu, tá? E aí tá, quando eu vi lá que só vai ser enviado para quem não obter a nota, se não me engano é 7, né? Eu não lembro qual é a média de vocês. Mas aí, para quem não alcançar a média, aí vai ser enviada a atividade de recuperação para ser feito, tá? E aí a correção vai ser feita por mim, e lá tá todo o esqueminha de como é que deve ser feita essa atividade, tá bom, gente? Hoje nós vamos retomar a nossa aula, da aula passada um pouquinho, e vamos dar prosseguimento. Mas aí também eu preciso da ajuda de vocês, porque a nossa aula de hoje, ela é mais interativa, que aí a gente vai trazer um pouco para a prática esses conteúdos, essas teorias que a gente trabalhou, a gente estudou, né, na aula passada, em especial a teoria de Kolbe, que a gente viu. Eu vou retomar um pouquinho sobre o nosso conteúdo, coisa bem rápida. E aí vou dar espaço para vocês falarem, vocês comentarem, vocês me ajudarem na interação da aula, tá? E aí eu vou fechar um pouquinho minha câmera, que aí eu vou apresentar para vocês. Bom, a gente vai dar início, né, ao nosso conteúdo da aula de hoje. Se alguém quiser comentar, fazer algum comentário, alguma coisa, pode ficar à vontade. E aí eu vou recapitular a nossa primeira aula, que a gente viu os conceitos de andragogia, de pedagogia, de eutagogia. Volto a afirmar que vocês terão uma aula sobre esse conteúdo de eutagogia, né? E aí, dentro do conteúdo de andragogia, nós vimos que nós temos teorias andragógicas. Nós temos algumas teorias andragógicas. A teoria de Knowles, a teoria de Rogers, a teoria de Paulo Freire e a teoria de Kolbe, né? Cada um tem a sua teoria. E aí, a diferenciação, né, entre pedagogia, etagogia, andragogia, nós já vimos que elas se conectam a não a pedagogia tradicional, mas a pedagogia mais atualizada, digamos assim, né, mais atual, mais remodelada, podemos falar assim. Elas se concatenam com a andragogia, né? Digamos que a andragogia seja um braço da pedagogia moderna, né? Mais precisamente a pedagogia de Paulo Freire, que elas se intercalam uma a outra, né? E aí nós temos essas 3 teorias que a gente viu na aula passada. A teoria da aprendizagem autodirecionada. Quem é o teórico que trabalha com essa teoria? É Malcolm Knowles, né? Knowles, ele foi conhecido como o pai da andragogia. E aí ele baseou essa teoria dele em 6 pressupostos que nós chamamos de princípios básicos, né? Que é a necessidade de saber. O adulto, ele precisa saber por que ele deve estudar, o que ele vai aprender para que ele tenha impulso para querer estudar. O seu autoconceito, ou seja, ele é responsável por dirigir sua própria vida, suas decisões, suas escolhas, né? Ele é tratado como alguém que sabe se autodirigir. O outro princípio é a experiência. O adulto, ele acumula um conjunto de experiências, assim como o Knowles fala, né? E somos uma fonte inesgotável de aprendizagem. Então, toda técnica, todo estudo, tudo deve ser baseado em que nós temos experiência, que nós trazemos essa experiência, né? E aí a gente pode trabalhar isso em grupos, né? Dividir isso em grupos, com nossos grupos, com os nossos pares dentro de uma sala de aula. Não dizer que a pessoa, ela chega limpa, não, claro, né? Knowles diz que nós carregamos experiências, e isso deve ser usado dentro da sala de aula. A prontidão para aprender. O adulto, ele se engaja em aprender naquilo que ele quer, naquilo que ele sente vontade, que ele tem conhecimento e que ele quer utilizar para o seu conhecimento, né? A orientação para aprender.
A orientação para aprender, ela está centrada na vida real, no contexto real, na aprendizagem que nós chamamos de significativa, né? Aquilo que condiz com a sua realidade. E, por fim, a motivação. Esse adulto, ele é motivado a aprender, ele tem que encontrar fatores extrínsecos, mas principalmente intrínsecos que o motivem a querer aprender aquele conteúdo. Tudo bem, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Se não, vou seguir, né? Próxima teoria, a aprendizagem centrada no aluno, que é de Carl Rogers. Rogers, como ele era um psicólogo, ele representava, na verdade, uma corrente humanista, né? E aí, esses estudos dele foram voltados basicamente para isso, para o homem, né? O ser humano é considerado único. Ele, tanto no que diz respeito à sua vida interior, como às suas concepções de vida, que nós chamamos também de cosmovisão, né? Ou seja, como eu vejo o mundo. Então, Rogers fala que cada pessoa, ela é individual, ela vê o mundo de uma forma diferente, ela vê a realidade dela de uma forma diferente. E aí, nós temos alguns princípios, principais pressupostos, né, que Rogers abordava sobre isso, que ele é conhecida como abordagem humanista. Ele fala que ninguém ensina ninguém, apenas facilita a aprendizagem do outro, né? As pessoas, elas aprendem quando isso mantém ou melhora a estrutura do seu ser, e a experiência, ela envolve mudança na organização do ser. E também a situação educacional ideal é aquela que elimina a ameaça e oferece às pessoas uma percepção diferente da realidade. Ou seja, ela coloca o ser humano no centro, como a pessoa a aprender naquele lugar, uma pessoa, o indivíduo, o ser humano, tá? E a terceira pedagogia, pedagogia crítica, vocês sabem muito bem, que é de Paulo Freire. Paulo Freire, na década de 60, ele desenvolveu um método próprio, né, que até hoje é disseminado para alfabetizar adultos trabalhadores. E aí ele se baseou em 3 etapas: na investigação, que é uma busca conjunta entre o professor e o aluno de palavras e temas mais significativos que condizem com a comunidade em que o aluno estava inserido. A tematização, né, o momento de tomada de consciência do mundo por meio de análise de palavras e temas que eram selecionados. E a problematização, quando o aluno, ele deixa de ser acrítico diante da sociedade, ou seja, ele começa a ser uma pessoa crítica, ele se coloca dentro da sociedade, ele começa a ter a sua percepção de mundo, de vida, né, e faz as suas, e é uma pessoa atuante dentro da sociedade. E, por fim, a aprendizagem experiencial, que é essa que nós vamos detalhar mais à frente, que é a aprendizagem experiencial de David Kolbe. Kolbe, ele se baseou que a aprendizagem é processo, mais do que resultado. Ou seja, o que vale mais é o caminhar, mais do que o final, né? A aprendizagem é um processo de adaptação ao mundo. Aprender requer soluções de conflitos entre modos opostos de adaptação. E, por fim, é construir conhecimento, né, a partir da experiência. Ou seja, ele bate muito na tecla que a experiência em si, dentro da sala, dentro da aprendizagem do adulto, é uma base muito forte para o seu conhecimento, para o desenvolvimento das suas habilidades, né? E aí, deixa eu ver se eu passo aqui. E aí, ele desenvolveu esse seu ciclo de aprendizagem experiencial em 2 dimensões: a dimensão sentir, pensar, que compreende a realidade, e a dimensão observar, fazer, que se refere à transformação da realidade. Foi o que nós vimos na aula passada, né? E aí a gente vai partir, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fazer algum apontamento, nós estamos abertos para isso, tá, gente? Vamos fazer esse apontamento, porque
A nossa aula é interativa, não pode ser só comigo, não. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma ponderação? Senão, eu vou partir para o nosso estudo de casa. Eu acho que ninguém tem, porque ninguém comentou nada. Posso passar adiante, então? Professora, eu não tenho nenhuma pergunta, não, só um comentário, que o interessante desses autores é que eles se completam, né? Mesmo que alguns tenham defenda de formas diferentes, mas eu acredito que o pensamento de cada um se completam para que, como é que eu posso dizer, para que essa educação tenha êxito, né? Muito bem, é verdade, é isso mesmo. Só que Kolbe, ele foi lá, ele foi mais específico, né? Ele desenvolveu métodos que a gente poderia utilizar em sala de aula para desenvolver o conhecimento, a aprendizagem desse aluno, que aí ele se baseou em 4 dimensões, né? Que a gente vai já chegar nelas, a forma prática. E aí aqui a gente vem em estudo de caso. Lembra que na primeira aula eu falei para vocês a situação de 3 pessoas dentro de uma família, né, que foi do Rinauro, que foi da Suzete e da Laisa. E aqui eu trouxe para vocês a situação, a princípio, da Laisa. Na verdade, mais a da Laisa, que nós vamos estudar, assim, um pouco de caso. E aí eu retomo aquele conteúdo e falo, né, que ela é a filha mais velha da família, aos 26 anos ela é recém-formada em administração de empresas e foi efetivada no serviço público, e ela está prestes a se casar. E aí, como ela cursou administração de empresas, ela precisava de mais conhecimentos para enfrentar os desafios do serviço público. Por isso, ela decidiu iniciar uma especialização em administração pública. Ela queria encontrar uma solução que permitisse conciliar os estudos com o novo trabalho e a vida de casada que se aproximava. Hoje, nós sabemos que existem aos montes, né? E aí, ela se deparou, pesquisando, ela se deparou com uma proposta de curso bastante inovadora, que era descrito como modular. A entrega aconteceria no formato blended, que é isso, é um formato misto, né? Tanto presencial quanto online. E seu percurso de aprendizagem poderia ser personalizado. Já pensou você chegar numa sala de aula, se deparar com para você estudar e se deparar que a sua aula, o seu aprendizado, ele vai ser individual, personalizado para você somente. Que maravilha, né? Só que aí a inovação não parou por aí, né? A instituição, ela prometia ainda um sistema personalizado em que os alunos estudavam conforme suas preferências de aprendizagem. Então, Lais, ela decidiu experimentar um novo formato de estudos. O que vocês acham? Será que ela está prestes a mudar completamente sua forma de aprender? E aí trouxe uma reflexão que eu gostaria que vocês me ajudassem, né? E comentassem sobre isso. Do ponto de vista de vocês, de que maneira a proposta desse curso selecionado por Lais, ele corresponde às premissas da andragogia sobre a educação de adultos? Diante de todas essas 3 aulas que a gente viu, que eu estou falando, vocês estão comentando, sobre andragogia, o que nesse sistema de estudo que a Laisa tem, qual é a premissa responsável por isso da andragogia? O que ela nos fala sobre isso? Será que isso é certo? Será que é errado? Será que a gente tem algum apontamento a fazer que talvez vai causar danos à aprendizagem da Laisa? O que vocês podem me dizer a respeito disso? Oi. Não me deixe falando sozinha. Professora, é meio difícil de organizar o meu pensamento, porque ela buscou um curso que preenchesse aquilo que ela estava buscando, né? Isso. Reorganizasse aquilo que ela estava necessitando. Então, nesse caso aí, é onde se aprega a andragogia de forma que ela não chegou lá vazia. Ela não Sim. vai chegar vazia, ela já tem conhecimento, mas ela quer aprimorar e organizar alguns que estão ali, né, como é que eu posso dizer, lhe faltando, né? Então ela busca e ela não vai chegar lá vazia. Ela já tem conhecimento, ela só quer aprimorar aquilo que ela já tem um pouco de conhecimento. Perfeito. A Joyce, acho que foi a Joyce, falou assim, nada a declarar. Não, a Cleiciane, né, Cleiciane. Bom, mas é isso mesmo, Maria.
De fato, é isso mesmo. Aqui, quando a gente fala os conteúdos escolhidos e combinados, né, na forma de unidades, que é o que foi mostrado para ela, ele nos reforça, né, que a ideia de que o aluno ele não decide exatamente o que estudar, porque é isso muito que a gente prega na andragogia, né? O aluno vai decidir o que estudar. Mas, na verdade, na realidade, a gente sabe que não é bem assim. O aluno vai decidir o que estudar, mas ele pode decidir como ele vai estudar. Isso aí foi uma coisa que deixou a Liza mais esperta, né? Mais animada com o estudo, porque ela não vai decidir exatamente o que ela vai estudar, mas ela pode decidir como ela vai fazer esses estudos, né? Isso é uma possibilidade que é abarcada pela metodologia desse modelo, né? Que combina mobilidades, do modelo blended, que a gente chama, né? Que é esse modelo tanto online como presencial, que é essa mistura, né, misto, tanto de mídias e estratégia de estudo, interação social. É um novo formato de aprendizagem, é o que vocês estão fazendo aqui, basicamente, né, um novo formato de aprendizagem que não é bem novo, tão novo assim. E aí ele nos mostra, não nos dá, dentro da perspectiva das premissas da andragogia, ele nos mostra, ele não dá o aluno não vai decidir o que ele vai estudar, os conteúdos, eu quero só estudar isso, do conteúdo XXX. Não. Mas ele tem a liberdade de como ele vai fazer esse estudo. Aí já é uma parte, é uma andragogia propriamente dita do que nós estamos vendo, né? São as formas, os estilos de aprendizagem, basicamente, tá? E aí a gente vem para a andragogia, a prática andragógica em situação didática real, né? O guarda-chuva teórico da andragogia, ele nos leva a dizer que os adultos, eles têm uma forma particular de aprender. Todos nós somos pessoas particulares, individuais, temos as nossas formas de aprender. Tem gente que aprende assistindo, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende lendo, tem gente que só aprende debatendo. E assim, nós temos vários métodos, né? Tem gente que gosta de aprender assistindo palestras, tem gente que desenvolve mais o seu aprendizado quando ele está dentro da sala de aula ensinando, ou, muitas vezes, já vejo casos de pessoas que estão estudando para concurso, principalmente, ou para diversas outras áreas, que elas aprofundam mais o seu conhecimento quando elas estudam, e depois disso elas vão para algum lugar, e não precisa não necessariamente uma sala de aula, mas até às vezes em casa, e a pessoa vai passar esse conhecimento para outra pessoa, é como se ela estivesse aprimorando o seu conhecimento. E, na verdade, o que os especialistas falam que isso é verdade, né? A partir do momento que você estuda para ensinar outras pessoas, você consegue ficar cada vez mais, aprender, né, de forma mais eficaz aquele conteúdo. E aí, como grupo, os adultos são pessoas maduras, autodirecionadas, envolvidas em diferentes papéis e voltadas à aplicação prática da aprendizagem em sua realidade cotidiana. Nós temos diversas situações que as pessoas voltam para a sala de aula. Em diversas situações, e aí a gente fala que a andragogia, ela ajuda nisso, né? Como, de que forma eu vou ajudar esse aluno? De forma mais individual, de forma grupal? Como? Porque cada pessoa é um indivíduo em si. E cada indivíduo tem a sua particularidade, a sua forma de aprender. E aí, se você utilizar só um método dentro de uma sala de aula, como, eu vou só falar. Tem gente que não aprende só ouvindo. Eu vou só mandar os alunos apresentarem. Tem gente que não aprende só apresentando. Pelo contrário, eu já vi casos de pessoas que ficam reprovadas porque eles não têm coragem de chegar lá na frente da sala de aula e fazer uma apresentação de alguma forma. E aí reprovam. E o professor não tem a sensibilidade de entender que aquela pessoa já é um adulto formado, e ela traz muitas vezes suas experiências ruins, talvez pode ter sido em sala de aula também, no passado, de alguma outra forma, ou alguma outra experiência negativa, que ao falar em público, ele se intimide, se deixa intimidar, se nervoso, trave, e aí muitas vezes desiste do curso, desiste da aula e sai porque o professor não sentiu que isso atrapalharia a vida do aluno, né? Então, a gente tem que, realmente, quando a gente é professor de adulto, de crianças também, né, de jovens adultos, mas especificamente de adultos, a gente tem que entender esse lado, principalmente o individual do aluno, né? E aí, a gente vê que os adultos, eles demonstram preferência de aprendizagem que o distinguem dos outros. Nós temos... eles gostam, eles têm um desejo de escolher o que eles consideram mais adequado nos termos de aprendizagem. A gente sabe que, na verdade, isso, dentro de uma sala de aula, é quase impossível, né?
é inviável o aluno, ele chegar, eu quero aprender só ouvindo, professora, só me fale aí que eu vou só anotar. Não, porque nós temos pessoas de vários tipos, de várias personalidades, então não tem como ele chegar na sala de aula e escolher como ele vai aprender. Nós estamos falando em sala de aula física, né? Certo? Se alguém quiser comentar, fazer um comentário do que eu estou falando, pode ficar à vontade, tá, gente? E aí, isso, nesse momento, ele dificulta nossas estratégias andragógicas de oferecer soluções que são personalizadas, né? Porque isso implica custo, prazos maiores e competências mais especializadas. A gente sabe disso. A gente sabe que, na realidade, a gente tem um sistema educacional que é muito preso. E aí, e mesmo assim, quando a gente tenta diversificar, às vezes a gente ainda encontra barreiras, mas o professor ele não pode, de acordo com as perspectivas andragógicas, ele não pode se deixar ser barrado por isso, né? E aí, além disso, além da gente ter o nosso sistema que muitas vezes nos barra de determinadas formas, nós também temos alguns educadores ou pessoas que tomam as decisões mais lá na frente, que tem de dificuldade de colocar essas propostas dentro da sala de aula, ou de abrir mão do seu próprio estilo, porque tem gente que diz assim, não, eu aprendi só assim, vou para frente, vou ensinar o aluno teoria, e ele vai aprender, porque eu aprendi, mas a gente sabe que todo mundo não é igual, as pessoas não são iguais, cada um tem a sua forma de aprender, de ver o mundo, né, que é a nossa cosmovisão, tem as suas facilidades, tem as suas dificuldades, e muitas vezes o professor ele não abre mão daquilo, ele se trava, e só gosta de ensinar teoria. Quando eu volto aqui na minha vida, né, quando eu fiz faculdade, eu tinha professores assim, não vou muito longe, né, eu tinha faculdades, professores assim, que era só teoria, 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 você você ficava cansado só de ouvir, e aí o professor, quando terminava, era prova, teoria, prova, teoria, prova. Me pergunte até hoje o que eu aprendi, eu não lembro. Mas se você me perguntar, né, eu sou assim, eu consigo aprender tanto falando quanto fazendo. E ouvindo também, eu consigo interpretar melhor do que lendo. Lendo, eu entendo, mas eu tenho mais dificuldade. Eu gosto mais de ouvir, eu gosto mais de falar. Leio e ali, a partir daquele momento que eu vou falar, eu consigo desenvolver mais o meu aprendizado. Eu não sei de nada da minha sala, da minha aula, dessa aula desses professores que só tinha teoria e prova. Eu só, como se dizia, né, eu só decorava para fazer a prova, porque eu não conseguia realmente entender, absorver o que ele estava dizendo. Agora aulas que o professor, por exemplo, principalmente em relação à literatura, eu vou falar da minha área, que é letras, né, e literatura, que o professor dava um livro, pedia para a gente ler aquele livro, e aí demonstrar, fazer coisas sobre aquele... Hoje eu lembro de tudo perfeitamente sobre aquilo. Eu lembro até hoje de determinados livros de literatura que eu li por conta disso. Não só a parte da leitura, né, mas a parte do que eu fiz, do que eu vivenciei. Certo? E aí, somado a essas considerações de tudo que foi falado, né, também é raro que as instituições de ensino reconheçam as condições e as preferências individuais das pessoas mudam, influenciadas pelos fatores culturais. As instituições raramente vão acontecer isso, né? Que as instituições, elas dependem de outras instituições maiores. E aí, mais uma vez, eu venho numa reflexão, falo para vocês que a nossa aula hoje é totalmente interativa. Não tem como se só falar, porque ela é prática, né? Tem muita prática, então eu tenho que saber de vocês também. Do ponto de vista de vocês, de que maneiras concretas a prática andragógica pode ser incorporada a situações didáticas reais? O que vocês acham? Como a gente pode fazer a diferença da andragogia na prática do nosso dia a dia, dos nossos adultos? O que vocês têm a me dizer? Eu acho que a gente pode começar pela gente, né? A gente começar a reconhecer, como é que eu posso falar? A reconhecer as diferenças de aprendizagem que os adultos têm. Eu acho que isso já é um dos motivos que nos ajude a entender isso, a mudar a nós como educadores. Às vezes você tem um pensamento fechado, um pensamento ali totalmente, eu não vou, é uma palavra que eu queria dizer, mas não posso dizer essa palavra, limitado no sentido de que você vive naquele ambiente seu. E aí, você
em primeiro lugar, você tem que mudar você mesmo, né? A sua maneira de apresentar os conteúdos, a sua maneira de propor as atividades, você tem que ser mais aberto ao diálogo com esses seus alunos, a propor ideias com eles, a trazer eles e colocar eles no teu planejamento. Quando você for elaborar uma atividade, colocar ele como centro da atividade. Saber de que tipo de atividade ele gosta, como ele gosta, o que a gente pode trabalhar, porque claro que você não vai fazer individual para cada um, mas uma forma que contemple a todos, né? E nesse sentido, você vai ter um impacto no seu planejamento, quando você coloca o seu aluno para participar do seu planejamento, né? Já começa a mudar por aí, né? E também, pessoal, você, como é que se diz? É aquela coisa que eu já falei, né? A segunda coisa é você mudar a sua interação com o aluno. Muitas vezes a gente coloca o aluno ali e acha que ali acabou. Se o aluno vai estar só lá, vai ouvir a minha atividade que eu vou colocar e pronto. Eu já falei isso diversas vezes, né? Aquela atividade que o aluno, principalmente, tem alguns alunos que gostam, mas tem alguns alunos que não gostam. Então, a gente tem que saber flexibilizar essas atividades, saber trazer para nós aquele aluno que não gosta de certas atividades, saber trazer para nós quais são as atividades que os alunos vão gostar e juntos nós vamos interagir e juntos nós vamos aprender e chegar a um denominador comum, que é o aprendizado deles, né? É o aprendizado de um adulto, na verdade, não é de uma criança, não é de um ser que não traz uma experiência, não traz uma carga da sua vida. São pessoas que já têm sua experiência da vida real. O que foi, Eliomar? Quer comentar? Pode comentar, gente. Eu estou falando aqui, mas eu não sou a detentora do saber, não sei de tudo, né? Eu estou aqui trazendo com vocês ideias andragógicas, mas isso não quer dizer que vocês não possam trazer as ideias de vocês, contrapor, dizer, eu já fiz experiência, principalmente experiências, né? É muito bom a gente, às vezes o colega está aqui, ele quer entender as experiências, quer saber como, porque às vezes a gente está até perdido, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, né? E aí você dividindo suas experiências é muito bom. E aí, no planejamento, né, a gente vai ver o planejamento. O planejamento, ele consiste na organização dessas atividades, vocês sabem muito bem disso, né, de ensino-aprendizagem, tendo em vista o alcance dos nossos objetivos. A gente traça objetivo, traça metas, e o nosso planejamento vai a partir disso. E aí, o professor, sozinho, ou junto com sua equipe, ele vai selecionar conteúdos relacionados e a ordem que eles serão explorados. Vocês sabem muito bem disso, né, vocês são professores. Eu acredito que todos aqui são professores, né. E aí, nesse momento, vocês têm que utilizar estratégias para trazer os alunos a interagir com vocês dentro desses conteúdos. O que eu posso trazer para o meu aluno interagir comigo dentro da sala de aula? Eu vou jogar perguntas, eu vou trazer jogos, eu vou, sei lá, diversificar de várias formas para que na hora que, o conteúdo é só teórico, não tem como passar disso, é teoria. Mas o que é que eu vou trazer para o meu aluno que para deixar ele dentro dessa teoria, dentro dessa aula? Que situação eu vou colocar? O que eu posso trazer para demonstrar que isso faz parte, ou poderia fazer parte, ou poderá fazer parte da sua vida, né, do seu dia a dia. E aí, pessoal, nós temos dois grandes blocos de ações para tornar o concreto o impacto da andragogia e o estilo de aprendizagem do aluno dentro do nosso planejamento, né? Aí aqui é um modelo sequencial com base na teoria de Kolbe, que é na aprendizagem experiencial. Ele disse que a aprendizagem concreta se dá a partir dessas 4 dimensões: sentir, observar, pensar e fazer. E ele fala, né, nós estamos baseados nesse tipo de experiência, na aprendizagem experiencial de Kolbe, que ele diz que a aprendizagem é o processo pelo qual o conhecimento é construído pela transformação da experiência. O que isso significa para a gente? Ele diz que ele acontece em 4 estágios. A experiência concreta é o quê? É o sentir. É você se envolver dentro daquela atividade, né? A reflexão, a observação reflexiva é observar, só que você não vai só ver, você vai observar refletindo sobre aquilo. E aí a conceitualização abstrata, que é o pensar, são conceitos que você vai criar a partir daquele conhecimento sobre determinados assuntos, né? E a experimentação ativa, que é a nossa
o nosso vai lá e faz, né? Que é o nosso fazer propriamente dito, tá? E aí, a gente chegou aqui aos 4 estágios que nós podemos relacionar as estratégias específicas de ensino-aprendizagem que permitam ao aluno atingir o que espera dele. O que nós esperamos desse aluno com esses quatro elementos, com esses 4 ciclos de aprendizagem, né? Com esses 4 estágios. Nós temos o primeiro, que é o estágio do ciclo de aprendizagem experiencial, né? Que nós temos esses 4 aí nós vamos ter a breve descrição, o que se espera desse aluno, e o que é o estágio propriamente dito, qual é a situação em que ele vai se deparar em relação a isso. Aí nós temos o primeiro estágio, o ciclo de aprendizagem, que é a experiência concreta. O que é a experiência concreta, gente? É a vivência. Pessoal, olha só, eu estou falando sozinha, né? Eu queria que alguém me ajudasse. Oi? Eu dou aula numa escola do ensino médio que tem cursos técnicos. Então, essas dinâmicas aí a gente sempre insere, porque, por exemplo, cada turma tem um curso que eles escolheram, né? Então, eles aprendem primeiro ali a teoria, depois eles vão para a prática. Então, essa dinâmica aí, ela é muito envolvida lá na escola onde eu trabalho, porque eles aprendem a teoria e vão para a prática, né? Vão realmente fazer o que eles aprenderam, dentro das vivências deles ali, ó. Perfeito, Raimundo. Vocês já Na verdade, eu acredito, Raimundo, que praticamente todos os outros fazem isso, né? Mas, às vezes, a gente só tende a considerar um tipo de ciclo de aprendizagem, ou a concreta, ou a observação reflexiva, ou a conceituação, né? Mais ou menos assim. E aí, Kolbe, ele diz que os 4 ciclos, eles estão, para o aluno atingir a aprendizagem real, do jeito que a gente quer, precisa envolver os 4 ciclos. Vocês estão fazendo isso, está ótimo, é nesse sentido. A gente faz isso. Vocês já utilizam a técnica andragógica, né? Sim. Perfeito, nas escolas técnicas, geralmente, a gente usa o aluno como protagonista, né, do seu próprio saber. A gente é apenas um mediador do conhecimento dele, né? Na verdade, hoje, nas escolas técnicas, ele nem se chama mais de professor, não sei se na tua escola... Não, é mediador, a gente chama de mediador, porque a gente está ali mediando o aprendizado, né? Mediando o conhecimento desses alunos. Essas técnicas andragógicas, Raimundo, elas são muito, muito utilizadas em cursos técnicos. Sim, muito, eu estava olhando aqui, Pode geralmente a gente vai para as práticas de campo, laboratório, dependendo de cada curso, né? Isso. E das técnicas, no qual eles mesmos vão ali, eles mesmos põem a mão na massa e vão lá fazer o que a gente mediou dentro da sala de aula, dentro da vivência. Perfeito, Raimundo, é isso mesmo. E aí a vivência é colocar o aluno para conhecer novos áreas, novas... é como se a gente chama, abrir-se ao novo, né? Levar ao novo. Eu lembro uma vez, assim, porque eu já mediei vários cursos em área técnica, em escolas técnicas, né? Então, na época eu dava aula de contabilidade. Levei eles para o Tribunal de Contas, depois tive na Gazin com eles e eu coloquei eles para fazer venda, preencher ali no caixa também. Então, a gente fez essa vivência com eles, né? Isso, porque o curso técnico, ele já entende que se o aluno não está sendo como protagonista, se ele não está dentro da realidade dele, se ele não se ele não está atuando no que ele realmente tem de aprendizagem significativo, não faz sentido para ele estar ali. Não faz ele estar só na teoria, e não fazer, né? Não ir para a prática, para a vivência dele. Isso, verdade. E aí a gente tem os estágios do ciclo de aprendizagem, né? O que nós queremos com essa experiência concreta? É envolver os nossos alunos com novas experiências. Em que sentido a gente pode colocar resolução de problemas em grupo, estudos de caso? A gente faz sempre estudo de caso, roda de conversa. Isso. Tem uma coisa também que é chamada de role plays, que é o desempenho de papéis. O que é o role plays? É você colocar como é que se diz? O aluno viver uma realidade.
Sim. Uma realidade, só que sem, como é que se diz, sem riscos, né? Uhum. Você coloca ele lá para viver aquela situação dentro daquele ambiente, mas totalmente fora de risco, né? Claro. Uhum. E aí, isso aí aí no caso de quando é conteúdo que você pode, visitas de campo, jogos, dinâmica, às vezes a gente tende a achar que o adulto não vai se envolver em dinâmicas, pelo contrário. Se envolve, olha, matemática dá da gente fazer tanto jogo. Eu não sei se Muito. vocês conhecem aquele Tangram. Sim. Eu sempre fazia. Assim, a gente montava o Tangram, né, e colocava eles para montar. Se montasse, ganhava um chocolate, alguma coisa. Eles gostam, porque Gosto. ali são figuras geométricas, né? Isso. E aí, nessa hora, você está colocando ele como protagonista da situação. Uhum. Porque se você está lá na frente, só você falando, o aluno não vai se achar no meio. Diz, não, eu não tenho nada a ver com isso, não estou entendendo nada. Fica uma aula chata, né? Fica uma aula chata. E aí, o outro próximo ciclo de aprendizagem é a observação reflexiva. Aí, é o que é a reflexão. O que você entendeu disso? O que isso levou a... né? Isso mesmo, é isso mesmo. E aí você coloca esse seu aluno para discutir em grupos, preparar relatórios, preparar dados sobre aquilo, né? Você vai... As pessoas gostam muito de preparar relatórios, por exemplo, mas isso aí é mais em aula prática, né? Aí o professor coloca o aluno na aula prática, quando ele termina, coloca ele fazer um relatório sobre aquele assunto, né? Em determinado assunto. Com foto, imagem. Isso. Aí a conceitualização abstrata. É a generalização de vários conteúdos, de conceitos que ele viu, que ele foi vendo. A partir dali, ele criar esses conceitos para ele próprio, né? Começar a entender a partir daquilo ali. E o estágio, o ciclo de aprendizagem que pode ser vivido por isso, pode ser mapas mentais, perguntas e respostas, né? De tudo que foi visto e realizado por ele. Uhum. E aí, se você quiser me ajudar, pode continuar, Raimundo. Eu gosto dos Eu quiz, adoro. tá? Oi? Eu gosto muito dos quiz. Eu monto as perguntas, aí divido a sala, coloco a sala do lado A e o lado B, tipo uma disputa, né? Isso. Aí eu levo na brincadeira, tipo assim, uma aula que eu vou levando na brincadeira. Na verdade, eu me divirto dando aula. Mas é esse o papel, Raimundo, você chegou num ponto X. Quando a perspectiva andragógica, ela fala isso, quando você chega dentro da sala de aula, que você se coloca de igual para igual com o seu aluno, e quando você coloca o aluno como centro daquele lugar, você ali não está mais trabalhando de forma propriamente dita, você está ali construindo conhecimento para ele e também para você. Olha, eu canso de dizer os meus coordenadores, né? Eu falo, olha, gente, para mim, dar aula é uma terapia de vida, porque meus alunos, eles falam, professor, na verdade, a nossa aula é uma aula muito legal, né? Porque assim, eu divido, né? Falo, vamos lá, pro grupo, vamos ver quem é que vai responder. Fulano, tá na tua mão. E ali eles vão brincando, no final a gente sabe qual foi a turma que ganhou. Eu dou. Na verdade, eu gasto muito, porque professor a gente gasta porque leva as coisas, né? Gasta, e tem um gasto, é isso que a gente falou, né? Nem todo mundo consegue, né, Raimundo, fazer. Tem um gasto. E também a gente sabe que tem instituição que não gosta dessa dinâmica. Não gosta de dinâmica. Aí eu sempre levo essas coisas. Aí o grupo 1 ganhou, mas aí eu falo assim, mas o grupo 2 também não perdeu, não, gente. Vai ganhar todo mundo um bombonzinho de chocolate aqui, ó. Aí você coloca todos... Não com raiva de ninguém, né? Mas é isso. E aí ainda tem-se o conceito de que dinâmica não é aula. É aula, sim. Desde que... Claro, e termine, pode falar. Porque na hora que a gente está fazendo essa dinâmica de brincadeira, eles aprendem muito. Eu, pelo menos, eu percebo que eles aprendem. Porque de vez em quando eu vou iniciar uma nova aula no novo dia, eu faço aquelas perguntas chaves novamente para iniciar a aula, e eles estão passando na ponta da língua, porque lembra da aula anterior, por causa da brincadeira. Isso. É porque, muitas vezes, quando o professor fala assim, ou no caso, o coordenador pedagógico, alguém fala assim, em dinâmica, a gente acha que é só uma brincadeira em sala de aula. Só que quando você mostra no seu plano de aula que a dinâmica ela está centralizada, envolvida dentro de um conteúdo, a partir daí você muda a perspectiva do seu coordenador, né? Eu acredito Exatamente. Assim. Eu levo música.
Eu Isso. levo, às vezes, cortes de desenho animado, né? Que Isso. eu Quando eu, gosto de trabalhar assim. Quando eu trabalhava no ensino fundamental, que eu sou formada em inglês, eu trabalhei uma parte da minha vida com inglês. Hoje eu não domino mais quase nada, né, de inglês. E aí os alunos, não no ensino fundamental, tem disciplinas que eles acham que é besteira e não diz com a realidade dele. E aí eu trabalhava muito música. Aí um dia eu cheguei, levei clipes, dividi minhas salas, minhas turmas, e coloquei clipes de determinados cantores, e dividi as turmas, para que eles interpretassem aquele clipe. É legal. E aí foi ótimo, tomou uma proporção enorme, que ultrapassou o que eu imaginava, tomou de conta da escola, virou tipo uma competição. Na verdade, a aula passa que a gente nem vê, né? A gente Passa que a gente... leva É uma verdade. brincadeira. Eu gosto muito de trabalhar com meus alunos dessa forma. Você já é aquele professor andragógico, propriamente professor, o dito professor andragógico, que ele se coloca como parceiro. Junto com eles, né? Isso, que não tem hierarquia, né? Sim, Não, eu sempre trabalho desse tipo. E sempre assim, eu falo assim para eles, olha, aqui não é para ninguém rir do outro, não, tá? Aqui nós estamos para aprender, para errar, para acertar. Então, assim, meus alunos, eles se sentem muito bem. Na sala que eu dou aula. Eu acho muito difícil você perder aluno, né, Raimundo? Não perde, meninos, eles morrem de saudade quando, assim, tipo, o dia da minha aula, né? Eles gostam mesmo. Eles chegam e falam, professor, graças a Deus que chegou o dia dessa aula. O aluno, ele se sente, quando ele sente que o professor ele está ali dentro da aula com ele faz parte daquele processo com ele, o aluno vai junto com o professor e aprende. Vai, não tem para onde correr. Os meus alunos do segundo ano, nenhum ficou reprovado. Todos eles são muito focados mesmo. Assim. E eles interagem mesmo na aula ali, ó. Eles gostam. Isso é muito bom, o aluno interagir, a tua aula, ela rende, e ela mostra, perpassa, né, as barreiras da sala de aula. E, por fim, o estágio de ciclo de aprendizagem, a experimentação ativa. O que é a experimentação ativa? É a aplicação daquilo que você viu. Né? Isso. Tomar decisões, resolver problemas, né? O que a gente espera do aluno? Tomar decisões e resolver problemas. E, por fim, de que forma? Através de elaboração de planos de ação, prática de habilidades desenvolvidas, né? Fóruns de discussão, muitas vezes, na sala de aula, a gente acha que não consegue fazer um fórum de discussão. Eu faço. Tem como você fazer um fórum de discussão, não precisa ser escrito. Não. Eu gosto muito de trabalhar oralmente com meus alunos, mas aí volta aquela coisa que eu falei, né? Quando o aluno, ele é tímido, que ele não gosta de estar falando, aí você usa outros meios que você vai poder colocar ele dentro da sua Geralmente, eu saio andando. Eu falo, olha, o fulano agora quer falar. Fala. E nada, a professora está guardando. Não, mas fala só para mim. Aí ele fala ali, eu falo, olha, gente, o fulano de tal falou isso e isso, o que vocês acham? Isso mesmo. Mas, às vezes, Raimundo, mesmo a gente fazendo isso, a gente tem um aluno que não fala de forma alguma. Não sei se aconteceu com você. Já, eu fico perto deles. Eu falo, olha, não tenha vergonha, não. Aqui nós estamos para aprender juntos. Isso. Mas aí, como esse aluno ele tem experiência de vida que pode ter acarretado alguma coisa no ciclo de aprendizagem dele e tem intimidado ele a falar, não só na sala de aula, pode ser em qualquer outro lugar, a gente desenvolve outras coisas para não deixar esse aluno sem nota, né? Não deixar esse aluno... Professora, eu tive um aluno que ele tinha problema com todos os professores, todos. Quando eu fui dar aula, quando eu entrei na sala de aula, ele era daquele que já afrontava o professor, né? E eu fui entender ele. Na verdade, ele não sabia, ele não conseguia entender a disciplina, e por isso que aquilo era tipo uma arma para ele afrontar, para ninguém ir contra ele. Isso. E aí eu perguntei para ele, qual é a sua maior dificuldade? Ele falou, professor, é que eu não consigo. Eu falei, então, vamos aprender juntos? Foi o melhor aluno no final da turma que apresentou o melhor trabalho. Até hoje ele está morando em Rio Branco, né? Está fazendo faculdade, mas ele fala, professor, o senhor mudou o meu estilo de vida para eu poder aprender e se interessar nos estudos.
Porque você foi o único que conseguiu detectar, né, qual é o problema E dele. ouvir ele, né? Ouvia ele, com certeza. Quando você ouve, é esse o planejamento, né, que Kolbe coloca para nós, que a gente tem que colocar o nosso aluno dentro do nosso planejamento. Nós temos que ouvir o nosso aluno, de que maneira aquele aluno, ele não consegue disso, daquilo. Eu tenho que encontrar meios para colocar o meu aluno no seu aprendizado, porque o aprendizado é individual. E Ele aí, tinha aquele vocês são todos, comportamento porque realmente ele não conseguia, aí era uma arma que ele tinha para era poder uma arma. aprontar todos os professores para poder nem chegar perto dele. É um ataque, né? Na verdade, Um ele ataque. fazia. É como se ele achasse, na verdade, um contra-ataque. Ele achava que o professor estava atacando ele fazia um Isso. contra-ataque. E aí, nessa hora, perde o professor e perde o aluno, né? Quando a gente não se coloca no lugar da aprendizagem individual. A mãe dele veio agradecer, porque mudou até a vida dele também, né? Assim, dentro de casa, porque como ele não tirava notas boas, ele já se enfesava, ficava com raiva, né? E aí eu fui entender por quê. Mas ele realmente se tornou o melhor aluno da turma, que inclusive apresentou um trabalho para a coordenação, que a coordenação parabenizou ele. Quando você coloca isso, né, como centro, o centro de aprendizagem, o aluno em si, com as suas individualidades, com as suas dificuldades, o aluno ele se sente parte do ensino. E aí ele volta a aprender, ele volta para o seio da aprendizagem. Muito bem, eu acho que vocês entenderam, né, essa parte de que eu e o Raimundo dialogando aqui, acho que vocês conseguiram. A gente acredita que a maioria de vocês fazem isso em sala de aula, às vezes a gente só não sabe o conceito daquilo, mas a gente faz, né, de uma forma ou de outra. Kolbe, ele aponta que não é um ou dois, mas os 4 estágios da aprendizagem é que dá a aprendizagem incompleta ao aluno, né? E ele fala que uma das formas de organizar o planejamento é propiciar as oportunidades para o aluno completar esse ciclo de aprendizagem experiencial. Então, é importante a gente observar que as estratégias, elas são independentes daquela parte do diagnóstico que a gente faz, né, do estilo individual de cada um. Aqui nesse caso, ela vai tratar de uma única solução complexa para atender todos os nossos alunos. Isso aqui não é uma coisa individual que eu vou saber de aluno por aluno como é que ele vai aprender. Isso aqui, Kolbe, ele colocou esses 4 estágios de aprendizagem de forma generalizada, de forma que esses 4 estágios vão ensinar o meu aluno, os 4. E aí, claro, vai partir do professor a escolher o melhor ciclo de aprendizagem, né? O que vai representar o meu aluno? Os 4, eu vou conseguir trabalhar os 4 dentro de uma sala de aula para envolver todos os meus alunos? Ou essa minha turma me atende mais com esse tipo aqui, com a experiência, com pensar, com sentir, com viver? Com o que meu aluno aprende? Isso vai do dia a dia do professor dentro de uma sala de aula. Ele nos aponta esses 4 tipos, né? Esses 4 modelo, esses 4 estágios de aprendizagem do aluno, né? E aí aponta as estratégias para cada estágio desses. Aqui, deixa eu só voltar aqui. Como a gente viu, que eu fui debatendo com o Raimundo, porque é muito bom a experiência dele, porque ele trabalha em sala de aula de cursos técnicos. Cursos técnicos já vem utilizando esse tipo de ensino há muito tempo, porque eles descobriram, e hoje as grandes corporações, elas visam muito o ensino andragógico, por conta disso. Porque eles colocam o aprendiz, que eles nem chamam mais de aluno, né, o aprendiz como centro do aprendizado. Verdade, professora, não corta essa conversa. Na verdade, esses ciclos aqui são todos trabalhados lá nas escolas técnicas, né? São sim. Uhum. São sim, porque eles já entendem que como o Kolbe já fala, que os 4 ciclos de aprendizagem levam à aprendizagem real e melhor do aluno. A gente não pode chamar de perfeita, mas é significativo, né? Esses 4 ciclos ajudam o aluno a entender o processo da sua aprendizagem, o que ele quer, né? Esses 4 Exatamente. ciclos, tá? E aí eu conversando com o Raimundo, a gente vem aqui no final, e eu já praticamente me dirigindo para o final da minha aula, porque eu não trouxe... Nós temos os outros tipos de modelos individuais, né, da gente trabalhar, e eu vou deixar para a gente trazer para a próxima aula, para a gente fechar
as nossas aulas com isso, tá? Porque eu não quis trazer hoje, ia ficar mais extenso, eu também não estou me sentindo bem para debater muito, né? Aí eu digo, vou deixar, porque eu acho que no meu planejamento, lá no meu plano de aula, eu tinha colocado uma aula só para revisão, mas eu digo, vou levar essa aqui para lá, nossa última aula, que a gente fecha com aquela aprendizagem mais individual, de estilos de aprendizagem individuais, né? Mas aí eu fecho aqui meu comentário, minha aula, com uma reflexão para vocês, com uma pergunta, né? Para vocês pensarem em um objetivo educacional relacionado à sua área de atuação como educador. O objetivo é aquele, né? De que maneira você pode aplicar o ciclo de aprendizagem experiencial de Kolbe para planejar uma ou mais aulas, né, unidade de estudo significativo para os seus alunos adultos? Essa é a pergunta. De que maneira, de tudo que a gente debateu aqui, eu e o Raimundo, nós debatemos falando sobre esse ciclo de aprendizagem, de que maneira você pode aplicar pelo menos um ciclo de aprendizagem experiencial, na verdade, o completo, né? A gente pode, em determinada aula, a gente pode aplicar os 4 Eu não ciclos. sei se os colegas já trabalharam aqueles bingos de palavras ou bingo de figuras. Eu já trabalhei também com os alunos dessa forma. Eu já ouvi. Mas aí, de uma forma que você acha que você já trabalhou, que atendeu esses 4 ciclos de aprendizagem citados por Kolbe na hora que você fez sua aula, você lembra de alguma assim que você usou os 4, a experiência concreta? Os 4 ao mesmo tempo? Sim, a observação reflexiva, a conceituação abstrata, e depois a experimentação ativa, que é a prática. Já teve, porque a gente trabalha, primeiro vem ali, você dá uma entrada, uma reflexão ali com conteúdo, depois pergunta o que cada um imagina, o que cada um pensa, porque vai para a reflexão, né? Isso. Depois já vai para a prática. Isso. Eu lembro que eu já trabalhei já. Muito bem. É isso. Eu vou dar um exemplo de mim, de como eu trabalhei esses 4 ciclos de aprendizagem dentro de uma sala de aula, dentro de uma turma de enfermagem, numa escola, numa universidade. Olha, a minha disciplina é português, né? Propriamente português, mas não português gramatical, aquele português mais leitura. E aí, para eu atrair a atenção desses alunos, eu trabalhava muita leitura. O que eu fiz em uma determinada aula minha? Eu selecionei vários artigos, e aí cheguei na sala, né, coloquei na sala os artigos, que é a experiência concreta, para eles viverem aquele novo, porque a maioria dos alunos não conheciam os artigos, não sabiam a leitura de artigos, a maioria, eu tiro assim uns 3, 4 alunos que já tinham feito a leitura de algum artigo na vida, mas a grande maioria, mesmo lendo, só era trechos, não era um artigo completo. Então, eu coloquei esses artigos dentro da sala de aula, que é a experiência concreta, deles visualizarem, deles entenderem o que é o artigo, e aí depois eu pedi para eles analisarem aqueles temas lá, né, propostos, os temas que foram propostos lá, para eles escolherem a partir da análise que eles tiveram, né, em relação àquilo, que é a observação reflexiva. Eles foram observando os temas que estavam lá para eles lerem, fazerem a leitura. E aí eles escolheram. Depois que eles escolheram os seus artigos, com seus temas já selecionados, eles foram procurar outros temas relacionados àquele. Similar. Que é a conceituação abstrata que a gente tem, né, para trazer para ele pensar com outros autores relacionados àquele tema, e depois daquilo que ele fez, ele foi para a prática, que é a experimentação ativa, ou seja, ele foi falar sobre aquele artigo que foi escolhido. Ele leu, né, depois disso ele leu, fez tudo, aí ele foi para a prática, que é falar sobre aquele artigo, explicar para a turma aquilo. Essa minha aula, eu envolvi os 4 ciclos de aprendizagem experiencial. Vocês conseguiram entender? Eu entendi. Entendeu? E o restante, pessoal? Acho não, o Raimundo já nos falou que ele usa isso em sala de aula, né? Então, acredito que a grande maioria faz isso também. Mas esse é o modelo que Kolbe fala, que é o nosso modelo, como é que se diz? Perfeito, digamos assim, de aprendizagem de um aluno, que é você usar os 4 ciclos para ele chegar na prática. Mas isso não quer dizer que você vai usar todas as vezes os 4 ciclos. Claro que não, como o Raimundo perfeitamente já citou vários casos aqui, vários exemplos.
numa determinada aula eu vou usar um tipo de ciclo, eu vou usar o concreto, eu vou usar que é o fazer, botar o aluno na prática, naquele primeiro eu posso só usar a teoria e assim por diante. Desde que eu consiga usar estratégias para colocar o meu aluno dentro do conhecimento, como nós vimos aqui no nosso ciclo, aqui na nossa tabelinha que foi colocada. Desde que essas estratégias aqui sejam utilizadas para cada um desse estágio. O que que eu quero? O que que se espera desse aluno para cada um desses estágios? Né? Tem uma Pode professora, falar. eu gosto de falar muitas vezes quando começa a conversar. Ótimo. Tem, tá? Tipo, se o cara for dar aula de ética e moral, por exemplo, né? Sim. Aí eu sempre, às vezes eu trazia a música da Gabriela, da Gal Costa. Eu Uhum. nasci assim, eu cresci assim, Uhum. tocava música, né? Depois de Uhum. tocar a música, aí eu distribuí a letra, já impressa para cada um. Aí vamos para a reflexão. O que é que vocês viram aí? Será que a gente muda com o tempo? Ou a gente tem a síndrome da Gabriela, que eu vou morrer assim, todo mundo tem que me aceitar desse tipo? E aí depois eu pedi para eles escrever o que eles viram dentro da letra, o que tinha de moral, o que tinha de ética, entendeu? Uhum. Eu trabalhei uma aula assim. Ótimo, é isso mesmo. Você está trazendo para o aluno fazer uma autorreflexão a partir de. Pode falar, Vitória. Boa noite, professora. Boa noite. Eu sou professora da EJA aqui no meu estado. Dou aulas aos adultos, jovens e adultos. Perfeito. Então, nosso material, ele é todo projetado, tipo assim, nas vivências dos alunos, entendeu? Uhum. Os textos, o conteúdo, são todos voltados para, assim, para um modo de vida que eles têm, entendeu? Um exemplo, um texto falando sobre profissões, sobre os eixos temáticos que eles têm convivência, né? Tipo assim, saúde. Então, nas nossas aulas, eu sempre começo assim, falando sobre o tema. Hoje a gente vai falar sobre tal tema. Dou uma introduçãozinha sobre o tema. Depois tem o texto, né? Os textos dos livros. E como eles estão em processo de alfabetização, eu procuro para aqueles que têm menos capacidade de leitura, fazer leitura de palavras pequenas. Para aqueles que estão melhorzinho, já estão mais avançados, eles vão fazendo a leitura de parágrafos, sem, assim, completar todo o texto, sabe? Sei. Aí depois eu leio o texto, faço uma reflexão, pergunto se, assim, eles dão exemplos, eles são muito participativos. Eu acredito que a EJA seja feita de momentos assim. E depois a gente faz Deve. atividades. Depois a gente faz atividades, sabe? Sobre palavras daquele texto, tentando Uhum. contextualizar e voltando para a vivência deles. É muito bom Você é de que mesmo. estado, Vitória? Eu sou do Rio Grande do Norte. Ai, que legal, que maravilha. É Amo o legal, Nordeste. essa dinâmica é muito legal, É tá? ótimo. Uhum. Todo É o material da EJA é constituído assim. Ele é feito a partir de textos voltados para a realidade verdade. para a realidade dos alunos, entendeu? Não são conteúdos assim diferentes Soltos, né? Separados. soltos, São não são. Ele, se não for dessa forma, o aluno perde o interesse, entendeu? perde. Sabe, Se Vitória, não, assim, não sei se tu usa, mas já te dando, tipo assim, uma ideia, sempre, eu não sei se vocês têm material de apoio, como data show, eu tem? disse que tem material, tem um Ah, livro, tá. é Então, seguir todo o assim, material. eu geralmente iniciar uma aula, tu inicia com um vídeo, né? Que tenha, que Assim, tenha, é porque vídeo, o material, assim, não permite que a gente esteja colocando muitas coisas além da capacidade deles, porque eles são Isso. idosos e eles estão em ah, processo de alfabetização, entendeu? Mas, Isso. assim, o Pode que eu falar. percebi, o que eu percebi é que eles têm uma capacidade de interpretação, compreensão do texto, que muitas crianças, assim, até aqueles dias, eu já fui professora, também sou professora de aluno de sexto, sétimo, oitavo, nono, que às vezes lê um texto e não compreende. E eles, assim, eles pegam exatamente. tudo.
Eles Mas pegam é porque eles tudo. têm uma experiência de vida, eles trazem uma bagagem, né, de certa Justo. forma. Então, É, a partir da experiência de vida que eles trazem, eles conseguem trazer isso para dentro, contextualizar isso. dentro do que eles leram. Agora, um adendo Pronto. que o Raimundo falou, a gente tem que ter muito cuidado com o vídeo, principalmente com Ah, o sim. O vídeo eu não trago o livro, porque assim, são só 2 horas de aula diária, de Isso, segunda a quinta. Então, como é processo de alfabetização, eles precisam ali, sabe, daquela coisa da leitura, da isso. atividade no quadro, de aprender as palavras. Agora, até chegar no texto, a produção textual deles já é mais difícil, entendeu? Mas frases eles conseguem. Mas é muito Ó, bom a metodologia muito boa participação, muito boa interação que você está colocando, nos Qual a colocando. idade mais, assim, qual é o mais idoso da tua turma? 77 anos. Ai, gente, é tão legal. É muito bom trabalhar com Eles Ah, têm isso. é. eles têm cada Já trabalhei história, né? muito. É um É, público que nunca trabalhou com a EJA, que sempre trabalhou só com ensino fundamental e médio, no período que iniciamos, começar a dar aula a alunos da EJA, se encanta, porque é querido, perfeito. eu vou só te cortar um pouquinho, tá, Vitória? Nós vamos finalizar por aqui a parte da gravação, tá Tá bom? bom. E aí, eu vou parar a gravação, não precisa sair, quem quiser continuar aqui, pode continuar, a gente vai conversando. Eu vou só parar a gravação para aqueles que precisam sair da sala de aula, tá? Gente, a nossa aula encerrou por aqui, eu vou só continuar, quem quiser ficar aqui, a gente vai debater o que a gente estudou, e aí nós vamos voltar na quinta-feira para o nosso último encontro, tá bom? Beijos, boa noite a todos, vou parar minha gravação agora, mas eu estarei continuando aqui. Tá? Pode continuar, Vitória.